Olá, eu sou Luiz Gustavo Klein, esse é o Sala Política. Hoje nós conversamos com o deputado estadual Dirceu Dalben, ele que já foi prefeito de Sumaré, foi vereador, está no segundo mandato como deputado estadual e é pré-candidato à reeleição, ao seu terceiro mandato. Deputado, quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco para bater esse papo. Nós que fizemos esse trabalho há 4 anos atrás, hoje a TV Todo Dia volta a entrevistar os mandatários e também aqueles que aspiram vir ser mandatários, para deputado estadual, deputado federal principalmente, com um enfoque muito grande nos nossos parlamentares da região. A TV Todo Dia ela acredita que o candidato regional, aquele que olha para a cidade, para o dia a dia e conhece os municípios, ele sempre tem um ganho a mais para a população com relação ao seu trabalho e às suas observações. Então, eu gostaria de agradecer a sua vinda aqui, que a gente possa ter um bom bate-papo nesses 30 minutos aqui de programa. Eu te agradeço, Luiz Gustavo Klein, agradecendo você, toda a Rede Todo Dia, poder participar mais uma vez desse programa. 4 anos atrás estivemos aqui, foi muito produtivo. Esse trabalho de informação da TV Todo Dia, da Rede Todo Dia, tem ajudado muito a conscientização das pessoas na nossa grande região administrativa e metropolitana de Campinas, setor têxtil aqui de Americana. Quero agradecer a sua equipe, agradecer a diretoria do jornal e dizer da satisfação de poder ser um representante dessa região e poder contribuir para destravar projetos, trazer novos projetos e principalmente trazer investimentos para os municípios paulistas. Municipalista que sou, vereador, prefeito, que já estive no mandato, eu sei das dificuldades que acontecem nos municípios. Nós somos brasileiros, estamos no estado de São Paulo, mas o CEP da sua residência, da minha residência, da residência do telespectador é a rua e o número da casa, do bairro, da cidade onde mora. Então as coisas acontecem na cidade, as cobranças maiores estão na cidade. Então o meu mandato tem procurado, nesses 2 mandatos de deputados estaduais, estar mais próximo dos municípios, levando recursos, emendas e programas e projetos do governo do estado, aproximando secretarias do estado com os municípios paulistas. Deputado, o senhor chegou em Sumaré, ali na região do Matão, e hoje o Matão que o senhor conheceu, e o Matão, hoje o Matão é uma cidade, ele tem infraestrutura, ele tem, poderia até ser emancipado, vamos dizer assim. E você participou de toda essa transformação, tanto do bairro Matão em Sumaré, quanto da própria cidade de Sumaré. Essa sua conduta enquanto vereador, prefeito, e antes disso, líder de bairro, porque para ser vereador você tem que ter uma liderança ali, correr um pouco atrás dos benefícios para aquela população. O que isso ajudou no seu mandato enquanto deputado estadual? Porque a esfera muda, mudam as responsabilidades e muda também a visão. Olhar para o estado de São Paulo, conhecendo uma realidade metropolitana de Campinas, vendo a construção de uma região que saiu de antes precária lá no início para hoje uma das principais cidades, uma cidade que já tem uma população e um eleitorado que tem segundo turno, que tem indústrias, O que contribuiu assistir todo esse crescimento praticamente de uma semente de bairro, de cidade, para hoje a potência que é Sumaré, a potência que é a sua região ali do bairro Matão, por exemplo, O que isso te ajuda na visão enquanto deputado estadual para levar isso para a nossa região metropolitana de Campinas e para o estado de São Paulo? Eu sou nascido em Campinas, a minha família, Dalben, é de Campinas. Meus avós, bisavós vieram da Itália e fixaram residência em Campinas e ali meu pai cresceu, casou, eu e meus irmãos nascemos. Meu pai veio a falecer, eu tinha menos de 2 anos de idade e pela dificuldade financeira, minha mãe alugou uma pequena casa que a gente tinha no Taquaral, em Campinas, e veio mudando para a periferia de Campinas. Mudamos ali para o Jardim Santa Mônica, em Campinas, depois São Marcos, e ali eu cresci, fiz ali o grupo escolar na época, e depois comecei a trabalhar numa farmácia no bairro Matão, no Santa Mônica, e depois o pessoal que morava ali no Santa Mônica abriu loteamento aqui em Sumaré, na região do Matão, lotes populares, muitos que moravam de aluguel ou moravam em áreas ocupadas, áreas verdes, compraram um lotinho e vieram para o Matão. E aí o meu patrão me incentivou a vir para o Matão e abrir uma farmácia, porque os clientes iam do Matão comprar no Santa Mônica, São Marcos, porque não tinha uma farmácia do porte que eles precisavam. E com isso, ainda com 17 anos, eu vim para o Matão, montei a minha primeira farmácia,
minha mãe me ajudando, dona Dirce. Fui emancipado antes dos 18 anos para poder pegar uma pequena parte que cabia a mim da herança daquela casinha que a minha mãe tinha alugado no Taquaral para a gente pagar aluguel no Santa Mônica. Os meus irmãos mais velhos ficaram adultos, não queriam casar, fazer a sua vida. Minha mãe vendeu a casinha, deu uma parte cada um e a minha ficou numa conta judicial. E quando eu fiz 17 anos, a minha mãe procurou o Poder Judiciário para fazer uma escritura de emancipação para eu poder ter acesso a esse dinheiro e montar o meu negócio. E aí eu vim para o Matão, conheci o Matão. O Matão, assim como Sumaré, era um bairro que era considerado a Baixada Fluminense de São Paulo. A gente, do Rio de Janeiro em São Paulo. A gente não tinha nada, não tinha rede de esgoto, não tinha água encanada, não tinha asfalto, não tinha unidade de saúde que funcionasse no horário integral. Ou seja, era um bairro que antigamente abria o loteamento, fazia a rua, picoteava os lotes, as pessoas construíam ali, não tinha iluminação, não tinha nada. Sem asfalto, sem nada. Sem nada, era poço e fossa. Então você imagina, fura um poço aqui, depois fura uma fossa ali, a fossa enche, fura outra ali, o lençol freático já fica todo contaminado. Eu vim para o Matão, aqui eu jurei a bandeira, porque por ser arrimo de família fui dispensado de servir o Exército, em Sumaré, porque eu já estava montando a farmácia em Sumaré, quando eu fiz o juramento, né, do serviço militar. E ali comecei com uma farmacinha pequena, já tinha uma clientela que me conhecia, e ali fui me envolvendo com os problemas da comunidade, porque a farmácia era o ponto de apoio, era o pronto-socorro das pessoas, porque existia apenas um único posto de saúde na região do Matão, que funcionava no horário comercial, das 8 às 5 da tarde. E muito, muito rudimentar. E a minha farmácia acabou sendo ali o pronto-socorro, porque de dia, de manhã, de noite eu estava ali, e ali a gente fazia os atendimentos, e a legislação naquele tempo não era tão rígida como era hoje. Hoje o farmacêutico não pode nem às vezes medir a pressão, fazer um teste de diabetes e aplicar uma injeção. Naquele tempo a gente fazia tudo. Você extraía uma unha, você suturava, você fazia curativo, tirava os pontos de uma cesárea, curava o umbigo de uma criança recém-nascido que tinha que tirar o umbigo, furava a orelha, aplicava soro. E a minha farmácia tornou-se ali um pronto-socorro, uma referência. E ali eu fui atendendo, trabalhando, me envolvendo nas lutas populares. Conheci a família do meu sogro, que tinha um depósito de materiais de construção em frente, seu Alfredo Rusa, e ele já era um líder comunitário ali na comunidade de Santo Antônio, construindo igreja, construindo prédio para associação de bairros, e eu me envolvia na luta, na falta de transporte, na falta de atendimento médico, falta de rede de esgoto, falta de escola, falta de água encanada, e ali a gente foi se envolvendo com a comunidade. Foi ali que eu conheci também a minha esposa, a Mara, que ela trabalhava em frente à farmácia, no depósito de material. Nos casamos, né, onde Deus nos deu 2 filhos, a Caterine, minha filha mais velha, o Luiz Dalben, que foi prefeito de Sumaré por 2 mandatos, o Luiz casado com a Bruna, minha nora, me deu 2 netinhos, a Alice, que faz 7 aninhos agora, dia 26 de junho, o Luizinho faz 6 de setembro, e ali a gente começou a se envolver na parte também administrativa do bairro, por entender do abandono, né? Um bairro que contribuía com a cidade de Sumaré, que recolhia impostos, porque tem várias indústrias ao longo da rodovia Anguera, mas a gente não tinha nada ali. E o IPTU vinha todo mês. Meu sogro já enganjado, virou vereador em 88, eu casei em 86, e depois em 92 meu sogro me lançou vereador. E a nossa luta começou. E a gente viu que não era só o Matão, Sumaré inteira era abandonada. Tanto é que o Hortolândia se emancipou em 92, não aguentou mais recolher os impostos para o centro, que era Sumaré, e não ver as benfeitorias. E nós começamos um trabalho, eu eleito vereador, de trazer melhoria para os bairros. Mas nós observamos que mesmo sendo vereador, a força era pouco. Foi quando em 96 houve um convite de eu encabeçar uma chapa para disputar a prefeitura, numa campanha de unir a periferia e a gente levar uma candidatura dos pés vermelhos para que a gente pudesse, alguém do bairro, administrar a cidade e ver se mudava o quadro que era. E Deus abençoou, fui eleito em 96 prefeito de Sumaré, numa eleição muito disputada, a campanha do Tostão contra o Milhão, nossa campanha muito humilde, muito pobre, tanto é que
os nossos concorrentes nos apelidaram de pé vermelhos. Por que pé vermelho, Luiz Gustavo? Porque a gente saía do bairro Matão, passava no Maria Antônia, passava na Área Cura com as nossas carreatas. E entrava em Nova Veneza e ia para o centro de cidade, que é o centro da cidade de Sumaré. Só que todos esses bairros não tinha rede de esgoto, não tinha asfalto, era uma terra vermelha. E as nossas bandeiras brancas, a hora que começava brancas e entrava no centro da cidade de Sumaré, já estavam vermelhas, de tanta terra, tanta poeira. E aí os coronéis da polícia, que ficavam na Avenida 7 de Setembro, olhando chegar a nossa carreata, e tudo aqueles carros mais novos, né? Brasília Velha, DKV, Kombi Velha, Fuscão, tudo vermelho de terra, as bandeiras vermelhas, e eles de forma jacosa falavam um para o outro. Aí vem a turma do Darbem, os pés vermelhos chegando na cidade. E a gente não ficamos envergonhados com aquele apelido de pé vermelho, nós adotamos. Nós somos realmente pé vermelhos. Somos pé vermelhos, mas das mãos limpas. E nós vamos ser eleitos, se Deus permitir, o povo quiser, e Sumaré não vai ter mais terra vermelha para o povo pisar. Nós vamos asfaltar, levar rede de esgoto e água. E esse apelido e a nossa campanha caiu na graça do povo. Porque na década de 80, você talvez é mais jovem que eu, não lembra disso, houve uma grande geada no Paraná e as pessoas perderam lavoura, café, agricultura e ficaram lá passando necessidade e vieram para São Paulo trabalhar na construção civil, de faxineira, as mulheres de cozinheira e os homens de servente de pedreiro. E esse pessoal que vieram do Paraná para cá mudaram nas periferias de Campinas e vieram para Sumaré, assim como os clientes nossos da farmácia comprou terreninho barato em Sumaré, no Maria Antônia, no Dalurto, lá no Denadai, no Calegari, também esses paranaenses compraram. E esses paranaenses também têm o apelido de pé vermelho, porque no Paraná tem esse apelido de pé vermelho. Se identificaram com a gente. Ah, vocês são do Paraná? A gente falou, não somos, mas podemos ser considerados, né? E uma grande parte desse eleitor abraçou a nossa campanha por se identificar com os pés vermelhos. E nós fomos eleitos, uma campanha muito disputada, 328 votos apenas de diferença, eu fui eleito. E nós transformamos Sumaré, não só o bairro Matão, como a Área Cura, Maria Antônia, Nova Veneza, Pisserno, era a coisa mais feia do mundo. Nós levamos rede de esgoto, levamos asfalto, levamos escola, levamos atendimento médico, implantamos atendimento médico 24 horas, descentralizado nos bairros, criamos e reformamos estruturas de escolas do ensino fundamental, municipalizamos a educação, criamos a nossa rede própria de ensino e onde não tinha vaga, nós ampliamos 10.000 novas vagas no ensino fundamental, criamos 1.100 cargos concursados de professores, secretários, auxiliares e merendeiras na rede básica da educação e transformamos Sumaré num canteiro de obras e fizemos uma grande política de atração de novas empresas. Trouxemos a Honda, a PPG, entre outras, e deixamos de ser uma cidade dormitório para ser uma cidade industrial. E com isso fiquei 8 anos à frente da prefeitura e deixamos a cidade organizadas. Fizemos o sucessor, o meu vice foi eleito sucessor. Infelizmente houve um rompimento político por parte deles com a gente, depois que assumiram a prefeitura. Não foram tão bem e depois de 8 anos nós voltamos à vida pública. Eu fui eleito vereador, o mais votado de Sumaré, e o meu filho foi eleito vice-prefeito, né? Mas, infelizmente, a candidata que nós apoiamos, ela veio na contramão da história, com uma política de privatização do sistema de água e esgoto que não deu certo. E, com isso, ela quebrou a prefeitura, porque nós tínhamos um departamento de água e esgoto, que era uma autarquia municipal, que ela superavitária, ela tinha superávit e ela trazia recurso para a cidade. E ela fez a concessão da autarquia, mas trouxe toda a dívida da autarquia, que era programada para pagar com o próprio recurso da autarquia, e trouxe todos os funcionários. E com isso, inviabilizou a prefeitura, porque o que arrecadava mal dava para pagar a folha de pagamento. Deixou a parte boa para a empresa e a parte ruim trouxe o peso todo para... É isso mesmo, Luiz Gustavo, uma conceição lesa pátria, no caso lesa município, porque
porque vendeu por um valor abaixo do preço e assumiu tudo e vendeu de porteira fechada, mas limpa, sem funcionários, sem dívida, sem nada. E deu um reajuste de 136% na conta de água e esgoto para o novo proprietário, que é a concessionária que venceu o processo licitatório. E com isso, o Luiz Dalben, meu filho, foi eleito, pegou uma cidade quebrada, mas em pouco tempo recuperou. Só no primeiro ano nós assumimos 5 folhas de pagamento, 3 salários, 13º e férias, 5 folhas de pagamento atrasadas. O Luiz assumiu em janeiro, em 15 dias ele acertou tudo isso, em 8 anos nunca atrasou uma folha de pagamento, sempre pagando adiantado. O pagamento é contado do primeiro dia útil até o dia 30 e no 5º dia útil do mês seguinte tem que ser pago. O Luiz Dalben equacionou as finanças e até o dia 30 do mesmo mês ele pagava a folha de pagamento, ou seja, antecipava 5 dias. E transformou novamente a cidade num canteiro de obras e atraímos novas empresas. Hoje, Sumaré continua colhendo os frutos. 1 ano e 6 meses após o Luiz deixar a prefeitura, nós pusemos o Mercado Livre, trouxemos a Microsoft, a Cent, outras gigantes da tecnologia em nuvens, e hoje Sumaré, ela deixou de ser o patinho feio da região metropolitana e transformou num cisne, porque com a expansão do nosso plano diretor que o Luiz Dalben fez após a Bandeirantes, várias empresas estão instalando na logística da rodovia Bandeirantes, empresas de logística, até porque Sumaré, não sei se todos sabem, nós temos o maior porto seco da América Latina no entrocamento, Sumaré, Campinas e Hortolândia. E ali é a centralização de toda a malha ferroviária do estado de São Paulo, que vem com grãos e depois vai para o Porto de Santos. E ali é o interposto, inclusive ali tem vários locais apropriados para armazenamento. Porque o porto seco justamente é você ter um porto fora do litoral, fora de próximo do mar, onde você tem todo o sistema aduaneiro para você guardar as mercadorias sem ter que recolher os impostos de imediato, mas após a venda da mercadoria. E Sumaré tem um dos maiores portos secos, que é operado pela Rumo. E falando na Rumo, nós conseguimos, através do nosso mandato de deputado, participar da discussão da renovação da outorga do sistema do transporte ferroviário na Malha Paulista e encaixar 45 cidades paulistas para receber investimento da concessão. São pontes, viadutos, passagens subterrâneos e também a mudança da bitola, para a gente poder transportar duplos vagões, otimizar mais as locomotivas e implantar de volta o trem de passageiros, porque as nossas rodovias, Anhanguera, Bandeirantes e Dom Pedro, deixaram de ser rodovia, transformaram-se em grandes avenidas ligando os municípios. E hoje não tem dia nem horário, Luiz. Você vai daqui para São Paulo, é 3, 4 horas de congestionamento que você pega, não só nas rodovias, como nas marginais. E a gente está trabalhando, e já é a realidade hoje, com a concessão do trecho do Paulista, da rodovia, da gente ter os trens intercidades, a melhoria na rodovia, na ferrovia, a melhoria na ferrovia e desafundando as rodovias. Eu falo muito, você pode me interromper. Não, imagina. Teve até ainda no assunto de ferrovia, uns 10 anos atrás, acho que um pouco mais, um deputado com vários mandatos, ele fez a última reeleição dele com a venda da ideia de que a Americana receberia um ponto da ferrovia já no modal de levar passageiros, né? Hoje, quando se fala até Campinas. Como que o mandato do deputado Dirceu Dalben enxerga a necessidade de trazer não só de Campinas, mas Sumaré, Nova Odessa, Americana, Santa Bárbara, enfim. Aí a gente pode fazer tanto um desvio até Piracicaba, que é uma grande cidade, como Ribeirão Preto também passando por aqui. Mas hoje se apagou essa ideia de trazer até Sumaré, Nova Odessa, Americana, passando com um trem de passageiros por aqui, não só mais de carga, ou ainda é uma defesa? Deixou-se de lado ou é uma defesa do seu mandato também? Não, é realidade. Foi muito bom você tocar, Clem. É uma realidade. Hoje nós já temos definido, licitado e em obras, começou aqui em Vinhedo, a ampliação da malha ferroviária,
e nós vamos ter o primeiro momento o trem de passageiros que sai da estação ferroviária de Campinas, passa em Jundiaí e vai até São Paulo, ligando com a linha 7 Rubi do metrô. Ou seja, você sai daqui, você vai até São Paulo, você não precisa de carro nem de ônibus. Você desce do trem de passageiros e você já tem o metrô à disposição na linha 7 Rubi, que te liga com outros metrôs, com outras estações de São Paulo. Você vai onde você quiser, sem precisar de carro e nem de ônibus. Você vai pela própria linha de trem. Trem e depois metrô. O que está previsto? Que esse trem de passageiros que vem até Campinas, nós vamos retomar o que era antes. No tempo que eu era criança, que seus pais eram crianças, seus avós usavam, que era o transporte ferroviário. Nós vamos levar o trem da capital até de novo a região oeste, região noroeste, região central e até o estado de Mato Grosso, voltando a ligar com outros países pela linha ferroviária, como era na década de 60, 70 e que foi se acabando em 80 e encerrou em 90. Então não está morto, o trem vai continuar, mas enquanto ainda essa parte ferroviária, que é mais demorada, mais burocrática, que depende também do governo federal, que nós estamos agora no trecho da Malha Oeste, que é a ligação de Mairinque a Corumbataí, em Mato Grosso do Sul, que está sendo licitada pelo governo federal, que vai fazer essa interligação para atender aqui Americana, Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa. Nós fizemos um reajuste, um ajuste com o governo do estado, com o governador Tarcísio, e nós, coordenando a malha do apoio ao transporte ferroviário na Assembleia Legislativa, de contemplar com VLT. Então nós vamos ter 2 linhas de ramal de VLP, Luiz Gustavo. O trem vai vir de São Paulo até Campinas. Na estação ferroviária de Campinas, nós vamos ter uma linha de VLT, Veículo Leve Sob Trilho, que vai sair de Campinas, passar em Hortolândia, Nova Odessa, a Americana. Então nós não vamos precisar da rodovia. Você vai ter o VLT aqui de Campinas, que vai te levar até Campinas, a VLT Americana, que vai te levar até Campinas, passando Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Campinas. E vai ter outra linha de VLT que vai sair da estação ferroviária de Campinas, ligando até o aeroporto de Viracopos. Então nós vamos ter uma ligação por trem de Americana a aeroporto de Viracopos, a Campinas e a São Paulo pelo TIC, pelo trem Intercidades, e de Campinas até aqui pelo VLT. Mas em contrapartida, a Malha Oeste, estando licitada pelo governo federal, já está previsto que esse trem de passageiros, sem prejuízo de manter esse VLT, que é o próprio estado de São Paulo que está fazendo isso, está licitando isso, vai ter o trem que vai ligar todas as grandes regiões central, noroeste, oeste do Brasil, com o estado de Mato Grosso, com o estado de Minas Gerais e com Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, como era na década de 50, 60, 70. Então o sonho de ter o transporte de trem de Americana não morreu. O Dirceu Dalben, o deputado estadual, deu sequência a isso, e Americana, assim como Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, está sendo contemplada com uma variante do VLT, Veículo Leve Sob Trilho, que vai fazer a interligação dessas cidades com a estação ferroviária de Campinas vai pegar o TIC, o trem Intercidades, que vai levar até a capital a linha 7 Rubi metrô. Então você que trabalha em São Paulo, ou que estuda em São Paulo, tem que ir a São Paulo, você não vai precisar de carro, não vai precisar de ônibus fretado, não vai precisar de ônibus circular, você vai entrar na estação do metrô aqui, do VLT aqui em Americana, e você vai descer na estação do metrô em Campinas, e em 60 minutos você está lá na estação do metrô e você está livre do congestionamento da Bandeirantes, da Anhanguera, da Marginal Pinheiro e da Marginal Tietê. Muito bem. Deputado, o senhor inovou com a ideia do gabinete itinerante, né? De onde veio a ideia para o Estado de São Paulo, o mandato de deputado estadual, né? Dizem que é mais fácil e melhor ser vereador da capital do que deputado estadual, porque em questão de estrutura e de recursos, você tem uma área menor. Acho que o grande desafio de ser deputado estadual é a abrangência de 645 municípios, né? São Paulo é um país, tem uma população da Argentina. E de onde veio essa ideia do gabinete itinerante e quais as boas práticas que você percebeu e manteve esse projeto? Por ter sido vereador por 3 mandatos, presidente de Câmara Municipal, vereador, prefeito por 2 mandatos, presidente do Conselho da Região Metropolitana de Campinas, que congrega 20 municípios,
eu aprendi que as coisas acontecem nos municípios, né? E o governo de São Paulo, ele está na capital, lá no Morumbi, no Palácio dos Bandeirantes. As secretarias de Estado do governo de São Paulo estão todas lá na capital. A Assembleia Legislativa está lá em São Paulo, na capital, no Ibirapuera. Os deputados, os gabinetes estão lá. Mas nós temos 645 municípios, como muito foi dito aqui, muito bem foi dito pelo CREM, que estão a 700, 800, 500, 600 quilômetros da capital. E que muitas vezes não tem os pequenos municípios uma assessoria técnica, jurídica ou de engenharia para viabilizar um convênio, um projeto. E muitas vezes ficam travados lá em São Paulo, porque as coisas não saem, mas as pessoas vivem nos municípios. Então, por estar do outro lado da mesa, CREM, ser vereador, ser prefeito, estar deputado, eu percebi que eu precisava estar mais próximo das pessoas dos municípios paulistas, dos prefeitos, das prefeitas, das vereadoras, dos vereadores. E com isso, com a experiência que quando eu fui vereador, eu montei um gabinete móvel que visitava todos os bairros de Sumaré para ver as demandas, ver as necessidades. E quando fui prefeito, eu fazia a mesma coisa, implantei o governo itinerante. Uma vez por semana eu despachava em cada bairro de Sumaré, visitava de surpresa a unidade de saúde, a escola na hora da merenda, para ver se estava fazendo mesmo a merenda com carne que a gente tinha comprado para as crianças, ou se estavam desviando a carne. E aprendi que fazendo isso a gente acertava mais e errava menos, porque você estava no meio do povo e vendo a realidade de cada região. Eu implantei isso no mandato de deputado. Criei o gabinete móvel itinerante, ou seja, eu tenho uma van que ela viaja aos municípios paulistas, tem uma equipe de assessora pequena, mas muito eficiente e competente, que visita as prefeituras, as câmaras, as entidades, a PAI, Pestalozzi, e vê as necessidades. E muitas vezes eu verifico nas secretarias o que está parado dos municípios. E aí eu vejo, por que esse convênio está parado há 2 anos? Porque a prefeitura não respondeu ainda aqui, tem um comunites. Eu já oriento a minha equipe para ir para lá, ver o que está acontecendo, auxiliar. Se é alguma coisa que eles não sabem responder, a nossa equipe ajuda a responder. Se é alguma coisa que precisa de uma assessoria mais técnica, a gente procura viabilizar alguém para socorrer e fazer, e com isso a gente destrava projetos. E também levo recursos das minhas emendas parlamentares. Porque, como você falou, ser um vereador da capital de São Paulo, ali você tem tudo, ali é cômodo, não precisa viajar muito. E o que um vereador da capital tem é semelhante a um deputado estadual tem, de estrutura e de emendas para indicar. E muitas vezes os deputados estaduais preferem atuar nas cidades maiores, porque também tem uma concentração maior. Por exemplo, a Americana. Aqui tem 150 mil eleitores. Então, se eu vim aqui e fizer uma emenda aqui, vai dar um resultado proporcional maior para mim como deputado aqui, porque é mais fácil eu conseguir 0,5% ou 1% do eleitorado aqui, de 150 mil eleitores, do que conseguir 10% do eleitorado de um município que eu vou lá e tem 2 mil eleitores. Então, eu vou ter que viajar 500 quilômetros, ir lá no município, na divisa do Rio Grande, levar uma emenda lá para concorrer com mais 1 ou 2 deputados lá sobre 2 mil eleitores para eu ter lá 50, 100 votos. Sendo que se eu fizer um trabalho aqui, mais certeza de eu sair com 1.500 votos aqui sem um esforço tão grande de ter que viajar longe. Mas por entender que é importante aquele município, eu atendo aqui a Americana, como eu atendo com os meus mandatos. São mais de 10 milhões de reais investidos aqui, através do nosso mandato, na parceria aí com o Marcos Caetano, nosso vereador, o Juliano, que é meu assessor e é aqui de Americana para cuidar exclusivo da região aqui, mas eu vou lá naquele município e não deixo de atender, porque a maioria dos deputados não vai lá, mas eu vou. Então, se eu levar lá 100 mil reais de uma emenda para uma cidade que tem 2 mil eleitores, eu vou ajudar muito a saúde daquela cidade, porque 100 mil vai fazer uma diferença muito grande lá, do que eu trazer 10 mil para a Americana, que talvez não faça um efeito tão grande, 10 milhões para a Americana não faça um efeito tão grande, como lá para a cidadezinha pequenininha, lá do interior do estado de São Paulo, como que é Guaraçaí, uma cidade pequena, Cosmorama, onde meu mandato está, Ipuã, Niripuã, visitando o município Santa Salete, Santa Albertina, Santa Ernestina.
Então, eu procuro distribuir. É claro que 80% do meu trabalho fica aqui na região metropolitana de Campinas. Sumaré, Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Campinas, Montemor, Paulínia, Cosmópolis, Antônio Nogueira. Mas os 20% que eu levo para lá faz um resultado imenso, porque é uma prefeitura que nunca recebeu uma ajuda. E aí eu vou lá e consigo uma ambulância. Aí eu consigo um caminhão-pipa, que no tempo da estiagem, para apagar incêndio, para aguar uma estrada rural. Aí eu vou lá e eu vejo que tem uma rodovia do estado que está esburacada, como aconteceu recentemente. Euclides da Cunha foi totalmente recapeada, porque estive lá e verifiquei e fiz gestão junto ao DR, ao governo do estado, para fazer. Assim como outras rodovias que ligam os municípios ali na região, totalmente recapeadas, sinalizadas, porque o Dirceu Dalben esteve lá, o mandato itinerante esteve lá e viu a necessidade. Como escolas sem manutenção que existia, unidade de saúde que precisa de um aporte, como é o caso do projeto que é o SUS Paulista, tabela SUS Paulista que nós criamos. Porque não sei se você sabe, Luiz Gustavo, depois você dá uma pesquisada, a tabela SUS federal, desde 2008, não tem reajuste. 18 anos. O mesmo valor que se pagava em 2008 para um procedimento que o SUS paga pelos hospitais conveniados e as prefeituras, em 2008 paga hoje. Então os insumos subiram, a inflação comeu. Então esse valor está muito defasado. A Assembleia Legislativa, em parceria, apoiando o Tarcísio, nós implantamos o SUS Paulista, que paga 4 vezes mais. Um parto que a tabela SUS nacional paga 500, 600 reais, nós pagamos 2.300, 2.400 reais. Um procedimento de uma pequena cirurgia que paga 100, 200 reais, nós pagamos 600, 800. Um quarto de UTI, que a tabela SUS paga 800, 900 reais, nós pagamos quase 2.800 reais por dia de uma internação numa UTI pelo SUS Paulista. Então, com isso, nós desafogamos a Santa Casa, os hospitais filantrópicos. Ele complementa, no caso. A gente paga, complementa sim, mas paga pelo aquele serviço. Então, o Estado vai lá no hospital filantrópico, por exemplo, vem no hospital aqui, o Chico até anunciou aí que recebeu 9 milhões essa semana do SUS Paulista. Por quê? O Estado vem aqui, quantos leitos você tem aqui, Chico? Eu tenho 30 leitos. Tá, quanto está em condição de você nos ofertar aqui para a fila cross, para atender? Eu posso oferecer 20 leitos desses. Tá bom, quanto custa 20 leitos desses? Quantos exames você pode fazer? Quantas cirurgias de catarata você pode fazer? Quantas cirurgias de vesícula você pode fazer? Ortopédia você pode fazer? Faz a conta disso. Por mês você vai poder faturar aqui 700 mil reais. No ano é 9 milhões. Você vai poder contar com esse dinheiro no caixa, um dinheiro limpo, novo do governo de São Paulo, através da tabela SUS Paulista, que é um dinheiro novo, que se você tivesse só recebendo do SUS nacional, você estava recebendo 15%, 20% desse valor. Então, ele continua recebendo do SUS, aquele valor pequeno, nacional, mas o SUS Paulista, aquele mesmo serviço que ele vende para o Ministério da Saúde, o governo de São Paulo complementa com valor 4 vezes mais. É suficiente? Não, não é suficiente. Nós precisamos de mais dinheiro para a saúde. Por quê? Cada vez mais o governo federal e o governo estadual transferem responsabilidade para os municípios. E os municípios precisam, em contrapartida, receber também o recurso, o financiamento para a saúde. Porque cada vez mais estão judicializando as questões de saúde. E você pode ver o Poder Judiciário, ele não entra contra o presidente, não entra contra o governador, ele entra contra o prefeito. E muitas vezes, se você vê a pactuação federativa, na questão do SUS, a média e alta complexidade é a obrigação do Estado e da União. Os municípios são obrigados a dar a saúde básica, ou seja, o acompanhamento do posto de saúde, a vacinação, o pré-natal, uma pequena cirurgia, uma internação de baixa complexidade. Agora, a média e alta complexidade tem de ser hospitais do Estado e bancado pelo Ministério da Saúde, Hospital Federal. Mas cada vez mais a União está difícil. O Estado, o governador Tarcísio tem procurado ajudar, mas cada vez mais a responsabilidade vem maior para os municípios. Pergunta para o Chico Sardelli, pergunta para o Leitinho,
Pergunta para o Rafael, os prefeitos aqui de Santa Bárbara, Nova Odessa e Americana, quanto eles estão investindo na saúde. Tem município que está passando de 35% do orçamento na saúde, sendo que preconiza a legislação até 15% na saúde e 25% na educação. Mas tem município que gasta 25%, 26%, 27% na educação, mais 30%, 35% até 40% na saúde. Porque cada vez mais as pessoas estão mais doentes, estão deixando o plano particular de saúde, porque os convênios com saúde estão cada vez mais caros, e estão migrando para a saúde pública e cada vez sobrecarregando mais. E eu tenho trabalhado muito essa questão da saúde. E outra questão que tem sobrecarregado os municípios é a questão do TEA, transtorno do espectro autista. Nós estamos com várias incidências e é muito necessário que os municípios tenham recurso do Estado e da União para fazer frente, porque o tratamento é caro, o laudo é caro e é difícil conseguir laudar. E mais difícil depois de laudar é tratar. Eu sou um avô atípico. O meu netinho, o Luizinho, o meu netinho mais novo, ele é autista. É do nível leve, mas ele não consegue se comunicar, não consegue falar. E isso transtorna a vida dele. E não só dele, os coleguinhas da escola sofrem, porque não entendem. E eles sofrem, a família sofre. Então nós precisamos ter um apoio do poder público. Então muitas vezes as prefeituras não dão conta, porque não tem dinheiro, e é caro, o tratamento não tem profissional. É raro o profissional que é especializado no TEA. Inclusive, eu estou trabalhando na Assembleia Legislativa com os meus colegas na Comissão de Finanças e Orçamento, Luiz, para a gente criar uma rúbrica específica de orçamento no orçamento do Estado para ajudar a financiar o TEA nos municípios. Porque você sabe, uma criança cuidada por muito pai ou por muita mãe passa fome. Né? É igual um cachorrinho que tem muito dono, vai ficar sem comer. E o TEA, no estado de São Paulo, está dessa forma. Ele está sob cuidado de 4 secretarias do Estado. E nenhuma tem dinheiro para cuidar. Uma deixa para outra? Uma deixa para outra. Está lá pela questão da educação, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria Social e Secretaria de Pessoas com Deficiência. Mas nenhuma está cuidando direito, porque nenhuma tem orçamento. Então eu estou convencendo lá os meus colegas na comissão da gente criar uma rúbrica única, exclusiva para o TEA, para que essas secretarias possam ter recurso e conveniar os municípios, porque nada melhor do que na ponta, aqui no município, cuidar disso. E também tem um projeto meu trabalhando lá na LESP, que é um projeto que prevê que a criança com TEA, ela precisa ser cuidada o mais cedo possível. Porque se ela tiver os cuidados, tiver a orientação, ela consegue ser um adolescente normal e um adulto normal. E eu já estou trabalhando nessa questão de cuidar. Que a gente usaria até funcional, né? Porque, funcional. Porque eles vão ter. O meu caçula é autista. Você então, também é pai atípico, então você sabe como é que é. A gente diagnosticou e laudou com 3 anos, né? Hoje ele está com 6. E a terapia, principalmente a aba que ele faz, ela dá uma qualidade de vida absurda, né? Ela evolui. Então eu entendo bem o que o deputado está falando. Mas realmente eu acho que o grande problema hoje é a quantidade de laudos, não vou falar como problema, mas a quantidade de laudos que hoje a gente consegue enxergar como autismo, né? E eu acho que o poder público e a sociedade não estava preparado, porque hoje já se sabe o que tem que ser feito, antes não se sabia. Eu costumo dizer, e eu posso falar isso por ser pai de autista, antes era simplesmente aquele filho, aquele sobrinho, nossa, ele é estranho, ele é diferente, ele é esquisito, né? Eu costumo falar isso. Hiperativo. E hoje a gente sabe o que é. Não, ele precisa de uma terapia, né? Ele precisa de algumas outras coisas. E de fato, quanto mais cedo, melhor a qualidade de vida, né? Então a pessoa consegue ser funcional, trabalhar, consegue fazer tudo. É verdade, nós temos um exemplo disso que é o Messi, né? Um gênio do futebol. E você vive isso na sua casa, meu filho Luiz Dalben vive isso, eu vivo um pouco menos, porque eu convivo com ele, mas o Luiz está lá o dia inteiro com ele, a Bruna, minha nora, e você falou uma coisa, o ABA tem acertado, mas o que a gente tem observado também, com todo respeito aos profissionais, que tem profissional sério, mas tem muitas profissionais terapêuticos que fazem disso um mercado e querem só ganhar o dinheiro, mas não tem o tratamento adequado. E a minha ideia com o meu projeto, Clem, é a gente já trabalhar a fase adolescente e pré-adulto do autista.
para inserir ele no mercado de trabalho, para ele poder ter uma vida funcional, como você usou a palavra correta, para ele poder ter o seu ganho, ter a sua ocupacionalidade no mercado de trabalho, ter o seu ganho e poder ter a vida normal. Então, eu estou trabalhando num projeto onde cria no Estado de São Paulo uma política de inclusão desses adolescentes, crianças, adolescentes, jovens, preparando ao mercado de trabalho, à convivência no mercado disputadíssimo e globalizado que é o mercado de trabalho hoje. Tem várias atividades que o autista ele é excelente, ele tem excelência em desenvolver. E através desse projeto eu quero que seja mais uma ferramenta para a gente poder preparar essas crianças de hoje, esses jovens de amanhã para o mercado de trabalho. E hoje o senhor percebe um bom acolhimento por parte dos seus pares na Assembleia Legislativa sobre o assunto? Ou é simplesmente, que bom, é um assunto importante, mas não se dá tanta atenção objetiva no assunto? Olha, eu vejo que tem um acolhimento muito grande, mudou muito o pensamento de muitos políticos e autoridades, porque se você pegar uma década atrás, né, não vai muito, né, não precisa ser nem 10 anos, 5, 6 anos atrás era muito pouco difundido isso, né? E hoje eu tenho observado, do primeiro mandato para esse segundo mandato, como ampliou os deputados que trabalham na causa e trabalham realmente com vontade de resolver. Assim como tem alguns de nós adultos que somos autistas e a gente nunca sabia, imaginava que seriam autistas, né? Então hoje a mentalidade é outra, não só da Assembleia Legislativa, mas também dos governantes, de prefeitos. Eu tenho viajado, conversado com muitos prefeitos, Luiz, e a gente vê que mudou a concepção, a aceitação. Todos os municípios, desde os maiores aos menores, tem lá a Casa Azul, tem o centro de atendimento, tem o centro de acolhimento e estão propensos a ajudar, mas todos reclamam da mesma coisa. Deputado, nós precisamos de ajuda do governo do Estado, nós precisamos de ajuda do governo federal. Tudo vem para o município, tudo vem para o município. E outra questão que eu tenho observado, Clem, que não é o seu caso, não é o caso do Luiz Dalben, não é o caso da maioria dos pais, mas o que a gente observa, principalmente em cidades menores, no interior, é que quando o casal, a família, tem o filho e o filho é autista, muitas vezes o pai não aguenta a pressão. O pai abandona a mãe, abandona a esposa, abandona o filho, e quem fica lá segurando toda a responsabilidade sozinha é a mãe. E muitas vezes, dependendo do grau do autismo, você sabe disso, a mãe tem que deixar o trabalho para poder cuidar do filho, porque precisa do cuidado 24 horas, principalmente dependendo dos níveis, né? E a gente tem observado que muitas vezes essas mães deixam o trabalho, têm outros filhos, têm que cuidar do filho e não tem uma fonte de renda. E o marmanjo vai embora, arruma outra mulher, não quer saber da dor de cabeça. Não é um pai, porque se fosse, não faria isso. Então, eu estou trabalhando também, Clem, e amigos telespectadores que nos acompanham, um projeto de lei que cria um benefício, um recurso para ajudar a sustentar essa mãe que tem que deixar o trabalho para cuidar do filho autista. Porque de onde ela vai ter a fonte de renda para comprar alimento, pagar água, pagar luz, pagar aluguel, porque a maioria não tem casa. Então, a gente vê e corta o coração, a hora que você vê. Ô, deputado, a gente vai em alguma audiência, vai em alguma reunião e ali vem a mãe com 1, 2, 3 filhos, e às vezes mais de um é autista, está lá, olha, estou aqui, meu marido me abandonou, eu vivo de faxina, mas às vezes eu tenho que deixar meus filhos com a irmã mais velha, mas a irmã mais velha tem 10 anos, o outro tem 3, o outro tem 2, meu marido me abandonou, eu não tenho parente aqui e eu não sei o que fazer. Você vê o desespero da mãe, né? E ali eu estou trabalhando ali numa medida que é mais uma política federal, né? Que seria o Congresso Nacional aprovar uma pensão, uma ajuda mensal para que as mães autistas possam receber quando não tiver outra fonte de renda. Ou o próprio pai autista, porque às vezes ele perde a mulher falece ou abandona, sei lá, mas é difícil a mãe abandonar, é mais o pai. Estou trabalhando essa fonte de renda aqui no Estado, a gente está estudando uma maneira de ser legal, a gente criar isso, uma ajuda financeira para a mãe autista poder deixar o seu trabalho e cuidar do filho. E o Hospital Metropolitano de Campinas? Como que anda essa ideia? De onde surgiu essa ideia? Qual é o campo que se procura cobrir, que se percebeu não estar
tão bem atendido para caber um hospital metropolitano de Campinas aqui para atender toda a nossa região? Olha, você falou um assunto que são duas bandeiras que, quando eu fui prefeito e presidente do Conselho da Região Metropolitana de Campinas, de 97 a 2004, e 2003 e 2004 que eu fui o presidente, nós trabalhamos muito para tentar já trazer isso, entre outras pautas. O trem de passageiro, a volta do trem, e um hospital regional metropolitano para desafogar o HC da Unicamp, o Hospital Estadual de Sumaré, os hospitais municipais de Americana, Nova Odessa, Hortolândia, Santa Bárbara, entre outros, né? E a gente lutou e sempre ficava a promessa, está no papel, o governador entra, o governador sai, vai fazer, não faz. E quando eu assumi o mandato de deputado, foi uma das pautas que comecei a brigar muito lá com o João Dória, com o Rodrigo Garcia. Nós começamos a trabalhar numa parceria com a Unicamp para fazer ali ao lado do complexo hospitalar da Unicamp um novo prédio com 400 leitos para desafogar principalmente a média complexidade. Porque o HC e o Hospital Estadual de Sumaré, eles foram idealizados para alta complexidade. Cirurgias complexas, cirurgias de alto risco, enfim. Só que com a situação de falta de vagas, esses hospitais foram atendendo a média e até a baixa complexidade. E está tudo superlotado. Se você for na PUC hoje está superlotado, o Unicamp está superlotado, o Hospital de Sumaré superlotado, o Hospital de Ouro Verde superlotado, o Hospital lá, o Mário Gato superlotado, e está desse jeito. Então, desde 2019, começamos a trabalhar com o João Dória, terminou o mandato do João, o João ia fazer, mas veio a pandemia, tivemos que centralizar nos hospitais de campanha, deixamos esse projeto parado, Tarcísio assumiu, fomos sustentar o Tarcísio, conversamos, levamos a Unicamp lá, a Unicamp tem um espaço, tem um local. Em 2024 mudou-se prefeitos, né? E o Dário foi reeleito e o Dário veio com um novo projeto. Em vez de fazer na Unicamp, eu tenho uma área ao lado do Mário Gato que eu gostaria que fizesse em Campinas, mas lá ao lado do Mário Gato. Falamos com o governador comprou a ideia, topou, e o governador já assinou no governo 3D aqui em Campinas no mês de maio. Eu estava junto lá quando o governador assinou a autorização para fazer a licitação para iniciar as obras do Hospital Regional Metropolitano ao lado do Mário Gato em Campinas, que vai atender toda a região metropolitana de Campinas, 20 municípios, inclusive administrado de forma paritária com os 20 municípios, a Secretaria de Saúde do Estado. Ali está previsto 400 leitos que vai dar encaminhamento àquelas pessoas que ficam aguardando vaga no Hospital Regional de Sumaré ou no HC da Unicamp ou no Mário Gatti ou na PUC, quando você vem para uma UPA ou para um hospital municipal, porque o hospital municipal ele é de baixa complexidade. É bom que você, telespectador, entenda isso. Tem hospitais de alta e média complexidade e hospital de baixa complexidade. O que é o baixa complexidade? Por exemplo, Deus me livre e guarde, alguém de nós aqui tem um infarto, um AVC, corre aqui no UPA ou no hospital, vai lá, faz o primeiro atendimento e aí a pessoa evolui para uma melhora. Evolui para uma melhora, ela precisa de um hospital de média a baixa complexidade, para continuar mais 1, 2, 3 dias, uma semana o tratamento, para depois ir para casa e bem. Se infelizmente essa pessoa que foi socorrida, foi para lá, fez o primeiro atendimento, ela evoluiu para um quadro mais grave, ela não pode ir para o hospital de média e baixa complexidade, ela tem que ir para um hospital de alta complexidade. Aí entra o Hospital de Sumaré, entra a PUC, entra o HC da Unicamp. E essas pessoas muitas vezes ficam esperando uma fila cross, vaga zero, que não tem 1 dia, 2 dias, 3 dias. E infelizmente muitas vezes vem a óbito. Porque a hora que sai a vaga, o quadro já evoluiu para uma seriedade que não tem mais o que fazer. Então qual é a nossa força agora? É criar essa média e alta complexidade para esses quadros que estão lá no HC de média e baixa complexidade. Venha para esse hospital novo que está sendo construído para desafogar e lá essas vagas possam estar aptas e vagas
para esperar a alta complexidade, uma cirurgia do câncer, uma cirurgia do coração, um atendimento do AVC, um acidente que muitas vezes, caso grave, tem que ir para lá e não tem vaga. Então é isso que às vezes a pessoa tem que esperar. Por isso a gente fala que tem aí a pactuação federativa do SUS, que alta e média complexidade é o Estado e a União tem que cuidar. E a baixa complexidade é o município que tem que cuidar. Por exemplo, se é diabético, ou é hipertenso, ou é cardíaco, você tem um postinho de saúde, tem lá agendado uma vez por mês, ou cada 3 meses, para você passar a fazer avaliação com o médico. Isso é o atendimento ambulatorial, é o atendimento lá no pronto-socorro, na unidade básica de saúde. Isso é agendado, então isso é o que você vai lá para fazer a manutenção, os cuidados da sua saúde. Agora, final de semana, você foi no churrasco do vizinho, você comeu uma carne lá, de repente aquele alimento estava contaminado, você passou mal, você está com vômito, diarreia, está desidratado. Você não pode esperar o agendamento seu daqui a 15 dias para você ir consultar. Você tem que ir no pronto-socorro ser atendido na hora. Ali você vai ser hidratado, tomar um soro, vai tomar os medicamentos. Se evoluiu para uma infecção intestinal, você vai tomar os antibióticos. Você vai ficar em observação ali. Dali você vai para o quarto, no hospital de baixa complexidade. Você vai para casa. A intoxicação é grave. Acabou atacando uma diverticulite ou é uma apendicite, você tem que fazer uma cirurgia, você tem que ir para o hospital de média e alta complexidade. Então é isso que é a separação. E muitas vezes a pessoa comum, nosso povo mais simples, não entende a separação. E os próprios, às vezes, funcionários da própria prefeitura que estão na rede, eles não têm paciência para atender e explicar. Porque o acolhimento é tudo. Porque às vezes a pessoa vem nervosa, está doente, vai lá numa unidade básica, quer atender na hora. Mas não é aqui o local que você tem que ser atendido, você tem que ir no pronto-socorro. Aqui é para ter atendimento. É claro que omissão de socorro não pode acontecer. Se a unidade de base de saúde não é para atender o pronto-socorro, mas alguém sofreu um acidente ali na porta, caiu, o primeiro atendimento tem que ser feito lá, chamar a ambulância e levar depois para o pronto-socorro ou para o hospital. Né? Não pode confundir, como já confundiram no passado. A pessoa chegou a vir a óbito em frente a uma unidade de base de saúde, porque, olha, nós não podemos mexer, tem que esperar o UTI vir. Viu, o médico está ali, sai ali e socorre. Qualquer um do povo é obrigado a socorrer os primeiros socorros, né? Então é isso que é a parte de saúde. Mas a gente está lutando muito para melhorar. A saúde sempre vai ter problemas, mas a gente está lutando para dar mais dinheiro, mais recursos. Tanto é que 80% das minhas emendas, elas são destinadas à saúde quando eu indico para os municípios. A gente está bem sintonizado, que eu ia falar exatamente sobre isso. Deputado, a gente caminha para o encerramento do nosso bate-papo, mas caso o senhor queira elencar emendas que o senhor tenha proposto, que chegaram ou que estão por vir, e também alguma obra que tenha a digital do mandato seu, que estão sendo feitas ou estão em vias de ser feitas ou que foram até concluídas nesses 2 mandatos como deputado, que mudaram a nossa região, e aproveitando já esse encaminhamento, que é o que eu falei, né? Nós da TV Todo Dia temos uma preocupação muito grande com os deputados que têm comprometimento com o município, né? As pessoas moram na rua, né? Elas têm uma vivência que não é só midiática. Hoje a internet, infelizmente, ela ajuda muitas pessoas sem comprometimento nenhum, com cidade nenhuma, mas que são midiáticos, são famosos por algum motivo, que acabam se elegendo, né? Então eu queria aproveitar isso, se o senhor pudesse comentar as emendas principais, as obras que estão sendo feitas, né? E para a gente fechar, a importância e a dificuldade de se ter um deputado que não tem comprometimento com a cidade, com o município, mas muitas vezes chega lá porque foi eleito, não sabe nem o que faz um deputado e depois vai descobrir. Eu acho que isso é bastante temerário, né, para a sociedade. Eu sempre tenho dito isso, Clem. Não basta ser deputado, tem que ser um deputado, mas tem que saber o que está fazendo lá. E vou dizer a vocês, ali é um mundo à parte, tem 94 deputados, 93, eu sou um dos 94, mas se você não tiver uma experiência de vida, não tiver uma experiência de orçamento, uma experiência de legislação, você vai ficar 4 anos ali e não vai aprender, porque ali tem muitas pessoas experientes e é importante que você chegue lá com algum conhecimento para que você possa ser produtivo, senão você vai ser mais um, vai falar, e lá tem muitos, né, de internet, vai lá, grava uma selfie, um vídeo, fala, põe uma imagem bonita, como tem prefeito TikTok, vai lá,
pinta com uma cor chamativa, muda lá uma cor, uma guia, fala que fez a obra pronta, são os engenheiros de obra pronta. E muitas vezes algum do povo se ilude com isso, mas ao passar do tempo a população vai ver que não tem resultado. Assim como na eleição passada, muitos candidatos, TikTok, de internet, foram eleitos deputados com uma votação expressiva aqui em Americana, em Sumaré, em Campinas, Nova Odessa, mas nunca vieram e trouxeram um palito para a cidade. E nem sabem que a cidade existe, né? Fora os que vão tentar buscar tomar um soco para aparecer, né? Que hoje em dia tem muito. É combinado, né? E às vezes sobe na tribuna, combina com o outro lá, vou falar mal de você, você fala mal de mim, fala da esquerda, fala da direita, para a gente ter like. Tem disso, né? E às vezes a população vai nesse embalo, ele é da direita, vou votar lá, ele é da esquerda, vou votar lá, só que esquece do resultado principal. E na verdade aquele que fala que é direita nunca foi direita, né? Pelo contrário, já esteve na esquerda, o da esquerda já foi direita, e na verdade, gente, esquerda, direita é sinal de trânsito. Nós temos que ver o que a população precisa, a necessidade. Eu tenho a minha convicção. Eu sou família, sirvo a Deus, acredito na pátria, defendo a propriedade privada, defendo a família, mas nem por isso eu vou ficar lutando aqui, perdendo tempo, se o meu trabalho é esse, é levar em 2 mandatos, que vai completar agora, 7 anos de mandato, 81 milhões de reais só das minhas emendas para o município paulista. Aqui para Sumaré foram 50 milhões, para Americana 10 milhões, Santa Bárbara, Nova Odessa, Hortolândia, Montemor, Campinas, Arthur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Olambra, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Morungaba, Paulínia, Pedreira, Santo Antônio da Posse, Valinhos, Vinhedo. Isso aqui na região metropolitana de Campinas. 80 milhões de reais, 80% para a saúde, obra de infraestrutura, obra de saneamento, escola, lazer, areninha, campo de futebol, academia ao ar livre, isso para cá. Fora mais 20% que eu levei para os municípios do estado de São Paulo em outras regiões. Agora, isso é só as emendas, sem contar o que nós investimos do mandato junto ao secretário de Estado e junto ao governador e junto ao orçamento do Estado. Aqui para a Americana, intermediei junto ao prefeito Chico Sardelli, assim como outros deputados, meu amigo André do Prado, que é pré-candidato ao Senado, e conseguimos viabilizar Desenvolve São Paulo para a Americana, para fazer recap, fazer obras. Conseguimos intermediar, direto do orçamento do Estado, recursos para que a Americana pudesse realizar obras. Fora as emendas que eu mandei, que o André mandou, né, e outros deputados mandaram. Para Sumaré, nós viabilizamos também, Desenvolve São Paulo, para fazer obras, fazer o viaduto da Mancini, com a 7 de setembro, que nós deixamos iniciado, pronto, Mancini com a Avenida da Amizade, não 7 de setembro, com a Avenida da Amizade. 7 de setembro vai ter acesso. Avenida da Amizade, que deixamos lá começado, iniciado, com todas as certidões de autorização para construir o viaduto e deixamos o dinheiro em caixa, que está lá em fase de construção. Assim como levamos o viaduto que liga o centro de Sumaré com o São Domingos, o viaduto que liga Hortolândia com Sumaré, 47 milhões que foi do orçamento do Estado, ligando Nova Europa com Bom Retiro, Bandeirantes. Assim como nós trouxemos para Nova Odessa o Poupa Tempo e a base do governo estadual que não tinha. Assim como ampliamos aqui em Americana equipamentos de viaturas. Assim como levamos para Sumaré a base do bombeiro estadual que não tinha, levamos a ETEC, a FATEC, o Bom Prato, o Poupa Tempo e levamos recapeamento, asfalto em tudo quanto é lugar. Construímos e reformamos mais de 8 unidades de saúde, então é o investimento do deputado Dirceu Dalben. E fora a intermediação para o asfaltamento da ligação de Montemor com Sumaré, estrada vicinal, de Nova Odessa com Sumaré, a Walter Manzato totalmente recuperado, ali no Pisserno, ligação de Sumaré com Nova Odessa pelo Pisserno, o viaduto que liga o São Jorge com o Pisserno, através da nossa atuação com a Rumo, a delegacia de Sumaré, que estava insalubre, dava vergonha de entrar, Clem, lá, de tanto abandono, reformamos, o governo do estado fez, criou lá a Sala da Mulher, da LDM, Delegacia da Mulher,
e está tudo organizado, mais efetivo, viaturas, polícia militar, polícia civil, polícia investigativa, o ML, equipamentos, ambulância, transporte de van escolar. Então, para Sumaré, a gente sempre trouxe recurso, não agora só que é um ano eleitoral. Agora você vai ver, um vereador vai trazer um deputado que vai falar que está trazendo, outro está trazendo, por quê? Estão atrás dos votos. O Dalben sempre trouxe, independente de ser ano eleitoral. Todos os anos nós trouxemos, inclusive o ano passado para esse ano, mandei mais de 1 milhão para Sumaré, para a saúde, para adquirir equipamentos para a saúde. Indiquei agora, no governo do estado, mais 1 milhão para a saúde, direto, fundo a fundo, porque eu vi que a prefeitura está com dificuldade de comprar suprimento alimentar para as pessoas acamadas, para comprar fralda, está faltando remédio básico. Então esse 1 milhão eu já estou mandando carimbado lá para a prefeitura adquirir medicamentos, fraldas infantis e geriatras e também suprimento para as pessoas que não podem se alimentar, tem que inserir esses alimentos, suprimentos. E não só para Sumaré, como Nova Odessa, Americana, Campinas, Hortolândia. Estive lá com o Zezé, inauguramos o viaduto da Avenida Santana, da Vila Real. Quantas mortes houve naquela passagem de trem? Hoje está um viaduto de primeiro mundo, assim como Sumaré teve, na região do interior do estado. Estive lá em Fernandópolis, Votuporanga, Bálsamo, Cosmorama, entregando obras de viadutos que nós conseguimos nesse caderno de obrigações da concessão da malha ferroviária. Então estou muito contente, porque o nosso mandato é produtivo e estou muito tranquilo, de cabeça erguida, de poder andar em todos os municípios, principalmente em Sumaré, que o meu filho administrou até 2024, deixou Sumaré um canteiro de obras, inclusive hoje a atual gestão está colhendo os frutos, porque a geração de emprego, renda, Sumaré é uma das que tem mais quantidades no interior de empresas de IA, de tecnologia digital, e a gente vê esse resultado, por quê? Porque o Luiz Dalben limpou o nome da cidade, Luiz Dalben organizou a cidade, Luiz Dalben que trouxe as empresas, Luiz Dalben que deu toda a documentação com agilidade para as empresas se instalarem, as empresas já começaram a funcionar, e a gente sabe que em 2024 começou a funcionar, mas ela vai começar a render mais serviços e mais retorno para o município 2, 3 anos depois, que é quando o COMPT do ICMS passa a valer aqueles tracinhos para o município. O Luiz Dalben pegou uma cidade falida, 5 folhas de salário de pagamento do servidor atrasado, os UPAs em greve, as escolinhas do PROEB sem receber, a cidade parecia um tabuleiro de jogo de dama ou de xadrez, de tanto buraco que tinha. Recapeamos tudo, pagamos salário, aumentamos salário, construímos 3 novos UPAs, mais 8 unidades de saúde, pagamos salário em dia, valorizamos o servidor e deixamos a cidade organizada. Pegamos com 600 milhões de orçamento anual e deixamos no primeiro ano que o Luiz deixou para o próximo gestor, que foi o ano passado, 2025, com 1.900.000 para 2025. 1.900.000. E agora, se continuar com cuidado das finanças e subimos a nota de Sumaré para A, ela C, foi para A, porque é uma gestão séria. E se a atual gestão continuar com seriedade, como o Luiz Dalben administrou, e manter essa nota e manter a atração de empresas, para o próximo ano vai para mais de 2.500.000.000 de orçamento, porque para esse ano já vai chegar a 2 bilhões, para quem pegou com 600 milhões. Olha, quase 4 vezes mais de orçamento e sem dívida e com o mesmo quadro de funcionário. Então, tem muito dinheiro, dá para continuar transformando Sumaré. E com uma vantagem, Clem, o Luiz Dalben aprovou o novo plano diretor, então deixou planejado uma nova Sumaré além da Bandeirantes, onde era totalmente rural. Dá para fazer uma cidade nova, planejada, com loteamentos de alto padrão, com atração de empresas, como deixamos no corredor da Bandeirantes, tudo viabilizado para ser um dos grandes locais de logística do estado de São Paulo, que nós estamos perto
lá do nosso Porto Seco. Então as transportadoras têm um local para elas se instalarem e carregar as mercadorias, porque o trem vem de ponto a ponto. Dentro da cidade é o caminhão ainda que vai ter que entregar. Com certeza. Deputado, mais uma vez quero te agradecer por esse bate-papo. Espero que nós tenhamos outros. Faço votos de uma boa pré-campanha, que nós já estamos nela, e de uma boa campanha. Espero que o senhor logre êxito aí num terceiro mandato de deputado estadual. Sei que o seu filho Luiz é pré-candidato a federal também, né? Espero que ele venha aqui bater um papo conosco. Caso o senhor queira deixar algum recado final para o nosso telespectador, fica à vontade. Quero agradecer, Clem, a você, a Rede Todo Dia, por essa oportunidade mais uma vez. Agradecer você, telespectadores, por nos acompanhar. E agradecer toda a população de Sumaré, do estado de São Paulo, pelo carinho, pela educação e pelo respeito que sempre tem dedicado a mim e a minha família. Luiz Dalben, ex-prefeito de Sumaré, meu filho, é um pré-candidato a deputado federal. Eu acredito que a região está carente de deputado federal e o Luiz está preparado para ser um pré-candidato, ser eleito, ser um excelente deputado com a experiência que já foi prefeito. Não é um qualquer que vai chegar lá e nem sabe o que é um orçamento do Estado. O Luiz sabe falar, sabe ouvir, sabe se posicionar e sabe o que é e onde precisa os municípios receber recursos. Agradeço a oportunidade de você trazê-lo aqui também. E quero aqui encerrar agradecendo a toda a população e dizer da minha gratidão de poder ser um deputado municipalista, representar os municípios do estado de São Paulo e poder contribuir para a melhoria de vida das pessoas. Conte sempre com o mandato e com o amigo Dirceu Dalben. E que Deus continue sempre nos abençoando. Amém. Obrigado, deputado. E obrigado a você que nos assiste. Eu sou o Luiz Gustavo Klein, esse é o Sala Política. Hoje nós conversamos com o deputado estadual Dirceu Dalben. E você assiste aqui na TV Todo Dia, canal 14 da TV Aberta, canal 8 na Claro TV. Quero agradecer a Kátia e o Alessandro que fizeram aqui a nossa técnica, a equipe do deputado também está aqui presente. Só lembrando a você que o nosso programa tem 30 minutos na TV Aberta, mas no YouTube você assiste na íntegra. Um abraço.